Olá, amigos! Chegou a hora do programa Raiz e Jornalismo Cultural, que hoje entrevista o artista plástico, o escultor Elifas Modesto. E o programa Raiz e Jornalismo Cultural começa já. O programa Raiz e Jornalismo Cultural de hoje recebe o escultor, o artista plástico Elifas Modesto. Uma alegria receber você aqui, Elifas. E eu retribuo. Tenho uma alegria de participar desse programa, né? Esse programa Raiz Cultural. E agradeço o nosso presidente da UB e você também. Edival Lourenço, vamos lá? Pois é, Doracino, realmente é uma alegria receber aqui o Elifas, que é um batalhador, um sujeito aí que está sempre dando novas formas à argila e criando novas personalidades artísticas a partir do barro. Assim como Deus fez o homem do barro, ele vem fazendo também os seus homens a partir do barro, né? Vocês vão ver que a obra dele é muito interessante. Elifas, você é de Campinas, da Campininha das Flores, mas você chama no seu catálogo aqui de Campininha das Bicicletas. Por que bicicleta? Antigamente, lá em Campinas, eles inventaram fazer placa de bicicleta, plaquinha. Isso nunca saiu da minha cabeça. E eu fui criar naquele reduto ali, Campininha, aquela coisinha linda que não volta mais, né? E tem muita passagem de grandes poetas de Campinas também, da cidade, que faz parte do meu mundo lá também. É isso aí, gente. Campinas tem um significado muito importante para Goiânia, né? E foi a cidade que depois se transformou em distrito, mas que recebeu Goiânia aí na época de Pedro Ludovico Teixeira. Mas a Campininha também com os cinemas, né? Você fala aqui do Cine Eldorado, Cine Campinas, mas tinha também o Cine Avenida, o Cine Helena. Não, eu lembro em Campinas, sempre, é gozado. Quando a gente chegou em idade igual a minha, assim, de 600, não sei quanto, e a gente começa a recordar o passado. O que é o passado? Eu nasci em Campinas, no Hospital Dr. Milton, na época. É um hospital ali na Avenida Bahia, por ali, paralela com a 24. E aí, eu lembro que quando eu era jovem, com aquelas roupas de Roberto Carlos, um lambretão, eu descia do Cine Eldorado, ia até no Cine Campinas, ia na Praça Joaquim Lúcio, descia, ia na Matriz e voltava. Essa era a minha rota de conquista das meninas de Campinas. Sempre que as menininhas de um lado, cochichando, e a gente andando com os homens do outro, contramão, sempre namorando de olhar. Aquilo era bom demais. É o famoso vai e vem. Vai e vem. Elifas, quando é que a escultura e as artes plásticas entrou na sua vida? Como é que foi essa história? Eu sou de família pobre. Trabalhadora, honesto. Meu pai, a pessoa que criou a gente ali. Então, eu mudei para a Cidade Jardim uma época. E aí eu fui fazer um serviço numa casa de um escultor chamado Divino Jorge, que é um ponto da cultura de Goiás. A cultura tem que lembrar dele. Ele fez muita coisa. Eu não sabia de nada. Aí ele me deu um arremesso de barro lá. Eu comecei a fazer e nunca mais larguei desse negócio. Aí fui conhecendo o mundo cultural. Aí fui chegando até onde eu estou agora, né? Elifas, você faz o trabalho no barro, você molda o barro com as mãos, mas também você faz pintura, né? A pintura nasceu de uma necessidade. Quando eu fui para o Espírito Santo, expor Espírito Santo lá, eu cheguei lá... Que ano foi isso, mais ou menos? Tá fazendo uns 15 anos atrás, foi. Então, eu fui expor no espaço cultural lá, que é a Praça da Cebola, um negócio assim. Aí, eu peguei e estava... Ninguém foi na minha exposição. Aí eu atravessei aquelas 4 pistas na ala marinha e encontrei um bar. Aí o cara estava pescando. Isso é uma historinha que sempre eu gosto de falar isso, que encaixa muito no meu eu. Aí a pessoa estava pescando no meio daquele povo tomando banho, então a vara puxou e o cara estava dormindo.
Ô, acorda, ó, tá puxando um peixe. Aí o cara falou, puxou um peixe assim. Ele disse que era viúva negra, um negócio assim. Aí ele pegou assim, então vamos comer um churrasco aqui? Tudo bem, vamos comer o churrasco, não, um peixe, né? Aí rapidamente, eu sou artista plástico, estou aqui, etc. Ele falou assim, tudo bem. Aí eu falei assim, amanhã eu vou dar uma pintura, vou pintar aqui. Porque eu vi um rapaz anterior pintando na praça. Aí peguei, comprei uns papel, levei umas tintas e comecei a pintar com o dedo. Quando eu olhei, eu estava dando para muita gente. Aí começou no outro dia, aí a pessoa chegou, eu comecei a vender. Aí faturei, nunca mais parei também. Estou na pintura, eu não uso pincel, não uso nada. Eu uso simplesmente a tinta e o meu corpo fazer aquela mensagem. É legal. É uma forma diferente. Uma forma, eu pintei um painel também, não sei onde está esse painel, parece que está na Globo. Eu fiquei nu e rolei na tela. E fez sucesso na época. A Globo me comprou uma novela que estava passando e mostrou esse painel lá. Eu nu, sentei e rolei na terra. Eu acho que a pintura, ela é expressão. Ela não é cor, ela é cor. Ela é poesia, ela não é poesia. Ela é política, ela é tudo. Então, se você pegar qualquer um de nós e fazer uma pintura, bater, dar uma marca, é uma expressão artística. Você tem alguma conceituação do tipo de trabalho que você faz? Expressionismo? Tem algum desses ismos aí que você prefere? Eu sempre gostei de fazer o regional. Eu acho que Goiás tem muita coisa, a raiz nossa do êxodo rural. Todo mundo veio para a cidade. Campinas era assim, Goiânia, Goiás, tudo era assim. Então é um reduto daquela campininha, daquele pessoal da fazenda. Então, eu acho que veio os retirantes. Então, meu trabalho é expressionista. Eu gosto de fazer o retirante, o homem pobre, sabe? Eu odeio a pobreza. Odeio mesmo, porque eu faço a pobreza. Eu gosto de fazer a pobreza para mostrar que a evolução da mulher, que eu faço muitas minhas mulheres, a evolução dela por etapas, por determinado tempo, ela vai conquistando seu espaço e vai chegando a mulher matreira, a mulher deusa. A mulher é uma coisa linda, é o ponto central de tudo. Por isso que eu faço mulher. É verdade. E o programa Raiz e Jornalismo Cultural vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Não some não. O programa Raiz e Jornalismo Cultural de hoje entrevista o artista plástico, o escultor Elifas Modesto. Edival Lourenço? Doracino, no bloco anterior, o Elifas disse que ele tem uma vinculação assim, artística com o êxodo rural. Eu queria perguntar para o Elifas o seguinte, já morou na roça ou a sua vida já começou na Campininha das Flores, como você diz? Não, eu tenho uma historinha para falar sobre essa inspiração, essa conexão com o êxodo rural. Minha família é de Minas. Meu pai veio de Minas. Meu pai é do êxodo rural. Então veio para Campinas, se tornou um ferreiro. E ali eu nasci em Campinas. Minha mãe é de Jandaia, de Goiás. Eu tenho o sangue do êxodo, né? Mas aí meu pai gostava de pescar. Ele tinha uns amigos, inclusive um tal de Dinair, que era dono de uma loja. Então aí nós ia pescar. E aí eu fui para Ponte Pedra pescar, tá? Ponte Pedra é uma novidade, pegava muito piau, tudo, eu era criança. Então aí nós fomos, sempre nós ia para essa região pescar. E aí o caminhão, distanciou do leito do rio e entrou no cerrado. E se perderam. Onde está o rio? Onde? Não existe mais. E foi andando e encontrou uma fazenda de pau a pique.
tudo pau a pique, aqueles cocô de gado na parede, que é muito bonito, cheiroso pra caramba, eu gosto daquilo na parede. E aí tinha o curral, era de pau a pique. Ao lado tinha uma caminhoneta cabeçuda, novinha, tampado com lona. Mas aí isso é uma mulher, uma morena, com seios avultados, aqueles pés bonitos. Aquela mulher, uma princesa, uma deusa. E eu apaixonei nela. Eu era criança, eu tinha mais ou menos 18 anos, 17 anos. Essa figura que você viu, que soou para você como uma figura assim, quase mística, assim, ela te inspira na sua... Me inspira até hoje. Eu tento fazer aquela mulher, que eu apaixonei por ela. Mas ela servia para ser minha mãe, mas ela era linda, era uma mulher, uma miss, pé no chão, meio músculo. Então, aí eu apaixonei e comecei a fazer o êxodo rural e aquele negócio. Aí, uma vez também, eu tive uma ilusão que um dia eu entrei numa mata e nessa mata tinha um esplendor. Aí essa mata se tornou a mulher tropical que eu faço, cheia de folhas, cheia de vinhos, etc. Elifas, a gente vai conversando e a gente vai mostrando também o seu estilo, um pouco do seu trabalho, né? E é sobre isso que nós vamos falar agora, né? Sobre os painéis que você fez. Você fez o painel da Academia Goiânia de Letras, o painel da PUC. Da PUC. Enfim, vamos falar um pouco sobre esses trabalhos que você fez, esses trabalhos coletivos que estão aí expostos. Certo. Você parece ter um trabalho também na Praça Universitária, que é chamada, é o Museu Céu Aberto, né? Tem um trabalho. O seu trabalho, por exemplo, assim, é relativamente espontâneo. Quando você faz essas figuras, você não tem um compromisso de desenhar uma determinada pessoa. Mas quando você vai fazer o Dom Fernando, o Dom Antônio e tal, como é que é esse trabalho? Como eu disse, o meu trabalho ele vai além daquilo que eu expresso no expressionismo, que é o êxodo rural. Eu poderia expressar o êxodo rural numa maneira, no estilo mais elevado, passar para um estilo mais surrealista. Pode fazer isso dentro dessa temática, né, expressionista. Ele pode tirar o êxodo rural e jogar lá dentro. Mas eu evoluí tanto, eu acho que eu evoluí, não sei se eu estraguei. Eu comecei a dominar essa parte das formas humanas, evoluir dentro dessa temática. Então passo mais para o clássico, no mesmo tempo eu estou no neoclássico, no mesmo tempo eu estou no hiperrealismo. Então eu tenho esse domínio comigo. Então, por isso que quando me chamaram para fazer Dom Antônio, eu fiz a imagem dele. Aí o Volmir da universidade falou, você vai fazer Dom Antônio, o espaço está aqui e eu quero que você cria. Aí eu criei em cima daquilo. E embaixo, no painel, eu fiz a multidão do êxodo rural. Sempre criando em cima daquele personagem. O Dom Washington, o Dom Antônio, né? O que eu fiz? A fazendinha onde ele morava, o galo que eu gostava, eu descobri que tinha um galo que era preferido. Então pus o galo cantando, aí mais na frente eu pus os símbolos dele, né? O báculo, o símbolo da arquidiocese lá. E aí eu fui criando os personagens e a universidade gostou da ideia. Aí de um passou para o outro, eu fiz Dom Fernando, Dom Antônio e Dom Washington. E agradeço a academia na porta que eu estava fazendo o Colemar Natal e Silva, que é outra expressão. Então aí eu comecei a fazer o Colemar Natal e Silva, comecei a pôr o símbolo dele também. Aí passei para o Altamiro Moura Pacheco. Eles gostou. Aí quando o padre saiu daqui, o padre Pereira, e viu o trabalho que eu estava fazendo lá. Então ele me chamou para a universidade e me amarrou nesse tema. Aconteceu que os painel é um estilo meu. Os painel, eu criei aqueles painel como se fosse um cartão postal. Daquelas figuras imponentes da nossa cultura, da arquidiocese, daqueles personagens que faz parte da história.
Qual a impressão que você tem quando você termina um painel desses que você fez lá na PUC, mesmo na academia, na casa de Altamiro Moura Pacheco? Qual a sua impressão? Qual a sua sensação? O que você sente quando você vê o painel pronto ali? Eu vou chegar no painel. Primeiro, quando eu conheci o Dom Antônio. A primeira coisa que eu pego numa pessoa é a mão. Mas a mão dele era tão fininha, tão bacana. Eu senti ali um monge. Era mão de celebrar a missa. Né? Eu senti, todos eles é um monge, né? Eu queria ser um monge, mas não queria celebrar a missa, não. Queria ser um monge, mas não sou. Então eu vi a mão, poxa, um papel cortava a mão dele. Foi olhando o semblante, é um homem de Deus. Então eu me inspirei na figura dele e me joguei em cima daquele painel. E das mãos, né? As mãos que abençoam. A mão que abençoa. É a extremidade mais ativa do corpo humano, Vocês pegam na mão de Dom Washington, para vocês verem. É fininha, a coisa mais sensível que tem. É um monge, gente. O programa Raiz de Jornalismo Cultural volta já já. Some não. Programa Raízes Jornalismo Cultural e Portal Raízes. Esse programa e outros que já foram feitos aqui estão lá no nosso site portalraízes.com. O programa Raízes Jornalismo Cultural de hoje recebe o artista plástico, o escultor Elifas Modesto. Uma alegria de novo, né, ter você aqui. E Edival Lourenço? Pois é, Elifas, como é que é esse trabalho institucional que você fez com a Mozart? O Mozart, rapidamente eu vou explicar. O Mozart nasceu de uma necessidade. Uma província tão fechada que não dava... aqui, na certa época, era certos artistas, certos poetas, certas academias, certo isso era um reduto de província ainda, desculpando todos, eu não estou falando mal, isso é um termo de pensamento. Eu não sou dono da verdade. Aí, naquele momento que nasceu o estudo aí, e eu sentia a necessidade de me expor ao meu trabalho. Então, aí, quando o trem estava pesado para mim, porque eu era um cara, eu era marginalizado, eu era mal trajado, eu não era um cara rústico mesmo, eu era um cara do êxito rural. Então, eu não era muito bem aceito dentro dessa comunidade que existia. Então, naquela época, eu comecei a juntar certos artistas e unir, fazer um grupo chamado Movimento Santuário da Arte. Aí, com a ajuda do Oidenor Aires, do Gabriel Nascente, foi muito, muito grande na minha vida essas duas pessoas. E tem o Aldair Aires também. São três pessoas que foram meu amigo na época. Então, nesse momento, eu comecei a fazer grupo e fazer exposição. Brasília, eu já fui para o Rio, São Paulo. Então, fizemos aqui grupo diferente com outro grupo que existia na época. Deu para entender o negócio, sim, né? Perfeito. E aí, eu peguei esse grupo e comecei a agitar. E aí começou primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, tá, 18ª agora. E aí, do Instituto, há 5, 6 anos atrás, passou a ser Instituto, não Movimento Santuário da Arte. Instituto Cultural Movimento Santuário da Arte. Formei o corpo, registrei, que tem muitos acadêmicos dentro desse instituto. Então, eles aceitaram as ideias, a ideia de um místico, né, operário da arte, que não é o meu mundo, mas eu faço com prazer. Todo ano eu reúno o pessoal dentro do Instituto, as entidades que faz parte da cultura, que eu respeito muito, e convido, eles aceitam, eu faço a exposição. Agora nós vamos fazer uma exposição agora no TRT. Eu convidei com muito elogio essas empresas de arte. O TRT me aceitou fazer uma grande exposição lá dentro. Convidei a Academia de Inhumas, a Academia Feminina de Letra, a Academia de Anápolis, Trindade, Formosa. E
e convidei mais algumas entidades. E aí nós vamos fazer lá, nesse dia, entrega de troféu, que é um incentivo, são muitos troféus, porque Goiânia e Goiás é muitas entidades culturais fervendo para entrar. Está crescendo o nosso estado, seja na área da literatura, nas academias. Então, esse polo foi crescendo, e hoje nós estamos, dentro do evento, vamos fazer homenagem. Isso não tira tempo do artista criar? Não tira, porque eu te falei lá atrás, eu acho que eu sou polivalente. É o meu prazer, poxa, ficar lá junto com esse pessoal, é tão bom, poxa. É um respeito que a gente tem, a gente respeita eles, são pessoas muito dignas da cultura de Goiás. E trabalhar com a cultura é muito gratificante. É muito gratificante. Eu não ganho dinheiro com o meu trabalho. Eu vivo bem. E aí a gente vai. Você é um artista, Elifas, você é um artista que vive do seu trabalho? Eu vivo do meu trabalho, criei meus filhos, tenho minha família, respeito muito as artes, eu respeito muito essa área da arte. Bom. Entendeu? Que eu queria completar, que agora nós vamos ter no TRT a exposição, a entrega de troféu coral do TRT, vamos ter cantando o Biancardini, vai cantar, um violeiro muito bom, vamos distribuir troféu. Vamos ter a Folia de Reis do Solteiro, que é lá de Santo Antônio de Goiás, e 45 artistas novos. Quando é que vai ser essa exposição? Isso não é bonito, gente? Sim, muito bonito. Quando vai ser essa exposição? Agora, no dia 23 de agosto, convido todos para participar. Vai lá tomar um coquetel com a gente está lá para mostrar o mundo cultural. O Elifas, quando promove os eventos, assim, um evento muito eclético, né, com várias manifestações de artes. Você já falou aí música, artes plásticas, talvez literatura também, né? Então, guardem essa data, de agosto, a exposição no TRT, e o programa Raiz Jornalismo Cultural vai chegando ao seu final, essa conversa agradável, muito boa aí com o Elifas Modesto, que é um artista plástico assim, irreverente nas suas manifestações, na expressão das suas figuras, seja na pintura ou na escultura, mas de muito talento. E a gente vai chegando ao final do programa. Eu agradeço a sua presença aqui no Raiz e Jornalismo Cultural, Elifas Modesto. Obrigado a todos, eu espero todo mundo lá na exposição. E eu sou um religioso mesmo, eu agradeço a Deus por ter vocês como amigo que apoia a cultura, que eu estou aqui falando um monte de coisa. Obrigado. E espero todos lá no TRT, dia 23 de agosto. 23 de agosto, TRT, Goiânia. Edivaldo Lourenço, vamos embora? Pois é, Dracinho, realmente você aí de casa viu que o Elifas é um artista assim, como eu disse, polivalente, né? Atua em várias áreas e a escultura dele realmente é maravilhosa. Então, obrigado a você e que você tenha uma ótima semana. Até o próximo programa. Some não.